Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E relator do TRE do Paraná vota contra a cassação do mandato de Sérgio Moro. É isso mesmo. O desembargador Luciano Falavinha, relator do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, rejeitou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Moro enfrentava acusações propostas pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico durante pré-campanha eleitoral de 2022. Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza votou pela improcedência da ação. José Rodrigo Sádio, segundo desembargador a votar, pediu vista. Bom, com isso, Piotr, o julgamento então está suspenso, a continuidade da sessão com aí os votos dos outros 5 ministros, dos outros 5 desembargadores, ficou marcada aí para a próxima quarta-feira, 3 de abril. Vamos lá. Tem um ingrediente político gigantesco nesta decisão do TRE, mas do ponto de vista técnico, independentemente do que as pessoas gostem ou não do Moro, do ponto de vista técnico está sendo julgado porque ele era um pré-candidato à presidência, foi exposto como pré-candidato à presidência, aí teve aquela questão de ele morar em Curitiba, ou se o domicílio eleitoral dele era aqui em São Paulo, em Curitiba. A justiça disse que tinha que ser lá, aí lá ele não era mais candidato à presidência, foi candidato a senador e os partidos estão reclamando que ele teve uma exposição e gasto partidário na época, o outro partido que ele estava era o Podemos, inclusive, e ele teria tido uma exposição, digamos, muito maior, um privilégio muito maior e por isso teria sido eleito senador. Tecnicamente, então quer dizer que o sujeito não pode se candidatar, lançar seu nome à presidência da República e depois, por uma decisão da Justiça Eleitoral, por uma questão de domicílio eleitoral, ele só teve a chance de ser candidato a senador. Tecnicamente, não dá para caçar por isso, não, do ponto de vista meramente técnico. Agora, decisões hoje no país, na Justiça, tem apelo eleitoral. No momento, a decisão do relator é contrária a cassação dele, em que pese o fato do procurador eleitoral ter pedido a cassação, mas normalmente é previsível que o procurador fizesse isso, mas a maioria, se julgamento técnico, deve prevalecer pela manutenção do mandato dele, por essa razão. Tem 2 aspectos aí, o aspecto técnico-jurídico Sim. E também o aspecto político, porque aí já tem no xadrez aqui vários políticos brigando pela vaga aí do senador Sérgio Moro. E lembrando que essa é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Caso eles decidam pela cassação, ainda é possível apelar, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE. Tomara que não chegue lá, né? Porque chegando ao Tribunal Superior Eleitoral, o que menos se deve esperar é justiça. É o seguinte, o Moro se elegeu porque ele foi candidato a presidente? Foi. A exposição dele não era suficiente? Pois a entrevista com o Sérgio Moro foi a última que eu fiz no programa Roda Viva. Ele conseguiu... do Roda Viva. Ele conseguiu com que a TV Cultura obtivesse um índice, uma audiência que nunca tinha conseguido na vida. Ele não era candidato a nada. Sim. Ele era o Sérgio Moro, um juiz que tinha restabelecido no Brasil a esperança de que um dia seja cumprido o que diz a Constituição. Todos são iguais perante a lei. E ele começou a prender culpados e acabou prendendo o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Não há exposição maior que essa. Agora foi porque ele fez campanha para presidente, pois aquilo tirou o voto. Eu entrevistei, você estava, Sim. Quando candidato, pré-candidato à presidência. Eu não reconheci o Sérgio Moro, porque evidentemente ele apareceu lá com um discurso ensaiado. Era falso, não soava falso. E nós comentamos, olha, como candidato, tá mal. Ele não foi candidato a presidente, não manteve a candidatura por isso. Sim. Não estava funcionando. Sob essa alegação,
ele só será condenado porque realmente ele é perseguido por juízes mais importantes e esse tribunal está seguindo um péssimo exemplo. E visando condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, STF está a um voto de ampliar o foro privilegiado. Deltan Dallagnol explica o que muda e como decisão atinge Jair Bolsonaro. Desde 2018, quem tem a chamada prerrogativa de foro, como o presidente da República, o vice-presidente, governadores, prefeitos, deputados e senadores, além de autoridades do Judiciário e das Forças Armadas, deve ser julgado nas instâncias superiores. Só que hoje a regra se aplica a quem supostamente cometeu crimes durante o mandato e relacionados ao cargo que ocupa. Outros casos, portanto, devem ser julgados pela primeira instância. E é aí que pode acontecer a mudança que já tem o voto afirmativo de 5 ministros do Supremo e que só não teve a votação finalizada porque na última sexta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vistas e interrompeu o julgamento. Deltan, boa noite. Explica pra gente qual é essa mudança que pode acontecer a depender do que for decidido aí pelo entendimento do STF sobre esse tema e de que forma ela atinge, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros políticos. Lígia, quando você me pergunta sobre essa alteração do entendimento do Supremo sobre o foro privilegiado, a gente precisa dizer com português claro que isso já é uma realidade. Já tem 5 votos favoráveis, mas certamente vai se formar aí uma maioria. É um fato consumado, garantido, que vai permitir ao STF investigar, condenar e prender Bolsonaro, quando até agora, até esse momento, o STF não tem competência para isso. Medo de errar, que na capa dos autos está, que esses autos que estão sendo julgados lá no Supremo, em que está sendo discutida essa questão, se você olhar a capa dos autos, está um tal de Zequinha Marinho, senador do Pará, desconhecido de muitos brasileiros. Mas o caso que está de fato sendo julgado aí não é o caso do Zequinha Marinho, é sim o caso Bolsonaro. Este é o nome oculto que guia a decisão que amplia o foro privilegiado, e isso é claro como a água, quando você entende o contexto político que a gente está vivendo agora. E para enquadrar Bolsonaro, o STF vai expandir então essa figura do foro privilegiado, que é uma doença, é um mal, é uma recaída da nossa República. Aumenta um dos nossos maiores problemas, que é a desigualdade, uma aristocracia, pessoas que estão acima da lei, tratados de modo diferenciado. Fica comigo que eu vou explicar para você ponto a ponto isso, analisando inclusive alguns trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessa ação do STF e que já deu seu voto pela ampliação do foro privilegiado. Vamos partir da seguinte pergunta: qual que é a regra atual sobre o foro privilegiado e quando que ela foi decidida? Em maio de 2018, o STF decidiu que parlamentares federais só têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal se tiverem presentes 3 requisitos. Primeiro, os crimes de que são acusadas essas autoridades com foro privilegiado devem ter ocorrido durante o mandato, nem antes do mandato, nem depois do mandato. Se praticar antes ou depois do mandato, não fica com o tribunal, vai para a primeira instância. Só se praticar durante o mandato, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, os crimes precisam ter uma relação direta com o exercício do cargo. Se não tiver uma relação direta com o exercício do cargo, se for um crime doméstico, de um maus tratos de animais, um crime praticado lá na fazenda do parlamentar, sem relação com o cargo, não fica no tribunal, vai para a primeira instância. Terceiro requisito para a pessoa responder um crime com o foro privilegiado no tribunal é qual? O foro privilegiado só permanece enquanto durar o mandato. Então, ainda que tenha sido praticado durante o mandato e com relação com o mandato, quando acaba o mandato, a pessoa perde o foro privilegiado e passa a responder perante um juiz de primeira instância. Essas foram as 3 balizas estabelecidas em 2018, numa decisão histórica do Supremo em que ele restringiu o foro privilegiado, que é esse privilégio hoje que alcança 57 mil brasileiros, algo que não tem paralelo no mundo. Não existe país em que mais de 1.000 pessoas têm um foro privilegiado. No Brasil são 57 mil. Então foi uma decisão histórica em 2018 que restringiu o foro privilegiado. Dando um exemplo aqui, se um parlamentar renuncia ao cargo
termina o seu mandato normalmente, ou se por alguma razão ele perdeu o mandato, como numa cassação, as investigações, os processos vão ser enviados para a primeira instância. Antes de 2018 era completamente diferente, a extensão era máxima. Quando a pessoa tinha um cargo público com foro privilegiado, qualquer investigação, o processo criminal contra ele ia lá para o tribunal, independentemente de qualquer coisa aí praticamente. Aí, como a gente viu, em 2018, apenas 6 anos atrás, o Supremo fixou o entendimento que restringiu o foro privilegiado, diminuindo dessas 57 mil pessoas para estabelecer alguns critérios, ainda favorecendo essas 57 mil pessoas, mas agora com critérios, reduzindo, restringindo. Aí, depois de reconhecer que era absurdo o foro privilegiado como era, de restringir, o tribunal agora, 6 anos depois de 2018, quer alterar a regra para fazer o oposto, para expandir, reexpandir o foro privilegiado. O que mudou de lá para cá? Calma que a gente já vai chegar lá, já vamos chegar nesse ponto. Vamos entender agora o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator das 2 ações do Supremo que discutem esse tema. O ministro Gilmar começou seu voto dizendo o seguinte, eu separei aqui, vou ler para vocês, ó. Abre aspas. Gilmar Mendes dizendo: estou convencido de que a competência dos tribunais para o julgamento de crimes funcionais prevalece mesmo após a cessação das funções públicas, por qualquer causa, renúncia, não reeleição, cassação, etc. E ainda ele disse que, com base no novo entendimento que ele estava estabelecendo, ele estava pedindo que o STF revertesse a posição anterior para definir, abre aspas aqui de novo, para definir que a saída do cargo somente afasta o foro privativo em casos de crimes praticados antes da investidura do cargo ou ainda dos que não possuam relação com o seu exercício. Ou seja, o que o Gilmar está dizendo aqui é, se o cara praticou crime no cargo e no exercício da função, com relação com a função, mesmo que ele perca o cargo, ele continua com o foro privilegiado. Vou seguir nas aspas aqui, ó. Quanto aos crimes funcionais, a prerrogativa de foro deve subsistir mesmo após o encerramento das funções. Foi isso que disse Gilmar Mendes no seu voto. Ou seja, se o voto do ministro Gilmar Mendes prevalecer, o que indica que vai prevalecer, o STF vai continuar sendo o foro competente para processar e julgar processos contra ex-parlamentares e, preste atenção, ex-presidentes, ou talvez a gente deva dizer ex-presidente, e também, claro, vice-presidentes da República, mesmo depois dos seus mandatos já encerrados. Como a Lígia disse, o placar está 5-0 por essa ampliação do foro privilegiado. Peraí, como as pessoas estão mudando de opinião rápido, né? Uma jurisprudência de um tribunal, isso vai anular uma série de casos. Toda vez que o Supremo muda o entendimento do foro privilegiado, ele não está estabelecendo uma nova regra. É como se ele reinterpretasse uma regra que sempre existiu. Aí isso se aplica para trás e derruba um monte de caso, anula um monte de caso, porque as pessoas vão seguindo a regra que existe, mas aí o Supremo reinterpreta, estabelece uma nova regra, aplica para o passado e sai anulando todos os casos. Ou seja, uma regra como essa devia ser escrita em pedra, devia ser mudada muito raramente. Por que eles estão mudando agora com os votos não só do Gilmar Mendes, mas do Cristiano Zanin, colocado por Lula, Flávio Dino, colocado por Lula, Dias Toffoli, advogado histórico do PT, Alexandre de Moraes, que tem conduzido as investigações contra Bolsonaro. Esses são os caras que já anteciparam o seu voto para ampliar o foro privilegiado, coincidentemente. E aí agora o processo foi suspenso por 90 dias por um pedido de vista do ministro Barroso, que é o relator da ação lá de 2018, que tinha restringido o foro privilegiado. E aí vamos lá. Por que o Supremo quer mudar seu entendimento de apenas 6 anos atrás, com graves consequências sobre investigações e processos que vão ser anulados a rodo nesse momento? Tem 2 razões principais, na minha opinião. Eu vou abordar uma aqui e vou devolver a bola para os colegas. A primeira e principal razão é que o STF quer pegar Bolsonaro. Gente, não tem por que dourar a pílula aqui. A verdade é que o Supremo quer pegar Bolsonaro. É preciso fazer uma ressalva aqui de que eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho como cravar com certeza a intenção das pessoas, porque eu não leio mentes, mas a gente interpreta os fatos, a gente entende o que está acontecendo, a gente olha uma série de fatos e a gente tira conclusões. Na minha análise política da situação, o que o STF está fazendo é ampliando o foro privilegiado para pegar Bolsonaro. Como assim deu para pegar Bolsonaro? É que o STF está conduzindo várias investigações contra Bolsonaro neste momento. Fraude nos cartões de vacina, joias da Arábia Saudita, o caso da suposta tentativa de golpe de Estado, mas em todas essas investigações tem um elemento em comum que causa constrangimento, vergonha. O Supremo fica vermelho toda vez que você levanta esse fato.
Não existe nas investigações nenhuma pessoa investigada que tenha foro privilegiado. Ou seja, não tinha nada que ver com o Supremo. O Supremo não tinha nada que meter o seu nariz, que meter o seu bedelho nesses casos. Nenhuma pessoa, da mesma forma como nenhum dos réus do 8 de janeiro, tem foro privilegiado. E quanto mais essas investigações avançam no Supremo e vão se tornando mais midiáticas, mais conhecidas, com a deflagração de operações como aquela Tempus Veritatis, mais aumentam as críticas devidas contra a atuação do Supremo, por conduzir uma investigação sem ter competência para isso, já que o próprio Supremo, dia sim, dia sim, dia sim, dia também, anula alguma condenação, processo ou provas da Operação Lava Jato contra corruptos poderosos, contra quem existem amplas provas de crimes, não é uma importunação de baleia, são amplas provas de crime, e anulam por conta de questões relacionadas à competência. Como aconteceu no caso do próprio ex-presidente Lula, em que todas as suas condenações e processos foram originalmente anulados por um erro de CEP, porque se entendeu, vários anos depois, que a Justiça Federal de Curitiba não seria competente para julgar os casos, quando notoriamente ela conduziu lá. O Supremo, com as regras atuais, não consegue justificar as investigações e processos contra Bolsonaro, não consegue condenar Bolsonaro. Quem não tem foro privilegiado no tribunal, de forma tão flagrantemente ilegal, tão flagrantemente contrária à lei, se o Supremo avançar contra quem não tem foro privilegiado no tribunal, como tem avançado contra Bolsonaro, ele vai colocar em xeque a imparcialidade do julgamento que ele está conduzindo, já que Bolsonaro vai poder alegar corretamente que não teve um julgamento justo e que não foi julgado pelo juiz natural, que seria um juiz da primeira instância. E isso é um direito constitucional dele. Então, como que o Supremo resolve esse problema? Ah, meus amigos, é simples. Alterando mais uma vez o seu próprio entendimento, para dizer que agora, veja bem, agora o foro privilegiado continua a existir, mesmo quando a pessoa termina o mandato, como é o caso do Bolsonaro, coincidentemente. Assim, o Supremo pode dizer que está tudo acontecendo conforme prevê a lei, sendo que são eles mesmos que estão interpretando a lei para atingir um resultado específico e se brindar das críticas e dos constrangimentos quando eles começarem a julgar o Bolsonaro. Essa é a principal e primeira razão. A segunda, que é secundária, é ampliar o seu próprio poder numa situação em que seu poder já está hipertrofiado. O Supremo já tem superpoderes. Mas nesse momento eu vou parar por aqui para ouvir os meus colegas. E Lira encaminha ao Conselho de Ética da Câmara denúncia contra a deputada do PSOL. Fernanda Melchiona acusou sem provas a família Bolsonaro de ter ligação com milícias e se tornou alvo de ação por quebra de decoro parlamentar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou ao Conselho de Ética a representação do Partido Liberal contra a deputada Fernanda Melchiona. Ela foi alvo de denúncia por quebra de decoro parlamentar. O pedido da sigla é pela perda do mandato da deputada. O PL alega que Melchiona deve ser caçada por chamar a família Bolsonaro de família e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de bandidos. Lira despachou ao Conselho de Ética na última quarta-feira, 27, o documento com a assinatura do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Agora cabe ao colegiado dar andamento ou arquivar a denúncia contra a psolista. E insatisfeito com o governo, servidores federais tomam decisão que pode paralisar o agro brasileiro. É isso mesmo. A notícia foi divulgada no final de semana pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários e dá conta que cerca de 270 auditores fiscais federais agropecuários sinalizaram que irão entregar os cargos e funções aos quais ocupam no Ministério da Agricultura e Pecuária nas próximas semanas. Eles alegam extrema insatisfação com as condições de trabalho e outras questões relacionadas à decisão tomadas pelo governo Lula, as quais consideram equivocadas e prejudiciais ao agronegócio. Informações de bastidores dão conta que esses que resolveram sair representam só a ponta do iceberg, e muitos outros poderão seguir o mesmo caminho. A pergunta é, quanto tempo ainda dura esse governo? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.